Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco em mais um momento em que buscamos a sua presença. A nossa reflexão de hoje começa com um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, onde ele nos diz o seguinte: porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Nos diz Emmanuel sobre esse trecho no livro Caminho, Verdade e Vida. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai, incessante, na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. A proteção misericordiosa do Pai estende-se a todos indistintamente, mas nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa. Emmanuel, nesse trecho que acabamos de ler, compara o nosso espírito, o nosso coração com a terra preparada para a semeadura. Compara Deus, o nosso Criador, como aquele que distribui as bênçãos. Poderíamos pensar que essas bênçãos são a boa semente. E compara Jesus ao sublime cultivador dessa terra, onde haverão de brotar as boas sementes que o Criador distribui. Que bênçãos e que boas sementes são essas? Com que nós poderíamos compará-las nessa analogia feita por Emmanuel? As boas sementes são as virtudes, são os bons pensamentos, os bons sentimentos que Deus espalha, que Deus distribui a toda a sua criação. E nós, espíritos criados simples e ignorantes como fomos, com destino à perfeição, temos que, aos poucos, aprender a cultivar estas virtudes, estes bons sentimentos. E a terra, o lugar para esse cultivo, é a intimidade do nosso espírito, alegoricamente relacionado com o coração. É aquele sentimento que nós mais cultivamos, aquele sentimento ao qual damos guarida
no nosso psiquismo, na nossa vida mental, que conduz todos os nossos atos. Se temos no nosso coração predominando bons pensamentos, bons sentimentos, como o amor, a bondade, a solidariedade, a indulgência, a nossa vida e a vida daqueles com os quais convivemos torna-se mais leve, torna-se mais fácil de ser vivida, porque apesar das dificuldades que todos nós enfrentamos, vamos construindo laços positivos, como que uma rede de proteção que nos sustenta nos momentos da dor e da dificuldade. O oposto é quando o que predomina no nosso espírito, o que predomina na nossa casa mental, são os sentimentos de inveja, de ciúme, de maledicência. É quando predomina em nós a vaidade, o orgulho e o egoísmo, que vamos construindo, ao invés daquela rede protetora, vamos construindo laços negativos, laços que, ao invés de nos elevarem ao mais sublime dos mundos, muito ao contrário, nos mantém presos às coisas mais terra-terra, às coisas menores, às coisas de vibração mais densa. Deus espera que nós aprendamos a cultivar no nosso coração, no mais profundo do nosso espírito, a boa semente das virtudes, dos sentimentos bons, dos sentimentos de ternura, compaixão, respeito, fraternidade. Ele espera que nós aprendamos a cultivar em nós a alegria pelas pequenas coisas, o sorriso largo diante daquele que precisa de um estímulo para continuar a vida, a boa palavra, aquela palavra mais amena, mais suave, que acolhe e que conforta, ao invés de distanciar. Deus espera que nós sejamos a terra fértil para estas boas sementes, porque é justamente com as boas sementes que nós fazemos a boa bagagem espiritual, que nos conduzirá a um mundo de amor, a um mundo de bem, a um mundo de saúde, a um mundo de harmonia. Isso tudo que nós desejamos tanto e que tanto pedimos, e que depende de nós, da nossa boa vontade, do nosso empenho e da nossa disciplina na sua construção. Transformarmos o espírito velho que nós somos num espírito novo, com mais virtudes do que defeitos, com mais virtudes do que imperfeições, é o nosso grande trabalho. É a grande missão que todos nós temos nesta encarnação, na vida. É preciso nos desvencilharmos do espírito velho, viciado, ainda refém de tantos sentimentos menos felizes. Essa é a nossa tarefa. Nos transformarmos no espírito que Deus nos criou para sermos. Deus nos criou para sermos perfeitos e nos deu a eternidade e algumas ferramentas para que esse trabalho fosse mérito nosso,
Poderia ter nos criado perfeitos, com certeza. Mas escolheu nos dar a oportunidade da transformação. Esta é a hora de começarmos essa transformação e de realizá-la com empenho, com dedicação, com otimismo e com esperança. Que Jesus, o nosso Mestre, nos envolva na sua vibração de amor e paz e que assim, renovados, possamos recomeçar mais uma vez e caminhar firmes em direção a este Mestre que é o nosso exemplo, que é o nosso paradigma, aquele que nós devemos alcançar pelo nosso esforço individual. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos.